Seja muito bem-vindo ao Reuma Drops, o podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia que te atualiza em 10 minutos. Eu sou Marília Furquim, da Comissão de Mídias da SBR, e tô aqui hoje com a doutora Anafícia Araújo para um papo sobre lúpus e infecções. A doutora Anafícia é preceptora de ensino em reumatologia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, atual secretária-geral da SBR e membro da Comissão de Lúpus da SBR. Doutora Anafícia, seja muito bem-vinda ao Reuma Drops e muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Marília. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui hoje conversando com você e os seus ouvintes. Muito obrigada. Doutora Anafícia, vamos lá. Lúpus e infecções. É um tema difícil para o podcast e, sem dúvida, muito mais difícil na prática, né? Eu acho que um dos principais medos do reumatologista é imunossuprimir infecção. A gente está sempre muito ligado nisso, em tentar afastar a possibilidade de infecções. Nesse sentido, uma das estratégias que a gente usa para tentar diferenciar uma condição inflamatória autoimune das infecções são as provas de atividade inflamatória, né? Tem várias, então PCR e VHS são as clássicas, mas também hoje cada vez mais disponível a procalcitonina, os próprios leucócitos, ferritina. Então, assim, no lúpus especificamente, como é que é o comportamento dessas provas inflamatórias na atividade de doença e nas infecções? E elas têm alguma utilidade nessa diferenciação ou não? Excelente pergunta, Marília. Realmente é difícil essa diferenciação. Eu costumo falar que o nosso maior dilema, talvez, né, no manejo da paciente com lúpus é essa diferenciação, né, porque muitas pacientes entram na atividade com febre. E aí você fala, é atividade ou é infecção, né? E aí a gente faz uma avaliação de toda a manifestação clínica, né, que essa paciente apresenta para a gente poder tentar diferenciar. Será que é o envolvimento renal da doença, envolvimento pulmonar, cardíaco, né, neurológico? A gente sempre vai procurar avaliar atividade, né, com as manifestações clínicas e exames também imunológicos, de laboratório, de imagens, né? E sempre procurar infecção, para tentar, de fato, fazer essa diferenciação. Então, a gente faz toda uma pesquisa de sorologias, né? De culturas, para tentar identificar agentes que, porventura, possa estar envolvido nesse quadro clínico dessa paciente, e sim, procuramos utilizar alguns exames de laboratório, que podem, de fato, nos auxiliar. Essas provas costumam estar elevadas, né? Especialmente a VHS, a ferritina, né? Agora, a PCR nem tanto. Na paciente com lúpus, não costuma se elevar tanto. Inclusive, nos ajuda quando se eleva. Quando está elevado, a gente já começa a pensar que, de fato, essa paciente está infectada, né? A procalcitonina também tem nos ajudado. Ela faz uma avaliação muito interessante da possibilidade de infecção bacteriana nesses pacientes. Então, a gente utiliza, assim, com muita frequência, essas provas inflamatórias, né? Prova de atividade inflamatória. Perfeito. Então, dentre essas provas, talvez a VHS e ferritina, a gente espera que estejam elevados nas duas condições, mas PCR no lúpus, quando elevado, até que se prove o contrário, tende mais a ser infecção, né? E tem a questão dos leucócitos também, que principalmente em infecções bacterianas a gente às vezes vê mais alto. Exato. E no lúpus a leucopenia e linfopenia. Exato. Isso também ajuda a gente a diferenciar, né? A paciente com lúpus costuma fazer manifestação hematológica com penias, né? Então, quando a gente se depara com a leucocitose, também nos faz pensar mais na possibilidade de infecção. E com desvios também para a esquerda, né? Isso. Clássicos. Então, é importante essas diferenciações, utilizando a clínica, sempre a clínica e o laboratório. Com certeza, a clínica sempre em primeiro lugar. E pensando em sintomas, doutora, é uma dúvida que eu tenho. A febre é comum na atividade do lúpus, não é tão comum assim, eu não sei exatamente qual é a porcentagem, mas a minha dúvida é, os pacientes têm padrões, assim, por exemplo, um paciente que já tem um diagnóstico há algum tempo, e nas outras vezes que ele reativou a doença, febre não era um sintoma que ele tinha, e aí ele começou a ter febre. Isso é possível que seja do lúpus, ou sempre vai ser um alerta a mais, por exemplo, para uma infecção, uma mudança do padrão habitual da atividade do paciente?
As lúpicas, os lúpicos, né, a pessoa com lúpus costuma manter, de certa maneira, um padrão de comprometimento. Né? É até um pouco monótono, a gente fica até sabendo como é que é essa lúpica, como que ela se comporta, o que costuma comprometer mais, né? Os órgãos dela. Mas, então, assim, realmente, quando ela faz uma febre, é um alerta, assim, para a gente pensar mais em processo infeccioso. Aliás, eu sempre penso em infecção. Para mim, até que prove o contrário, é infecção. Assim, como primeira hipótese, como segunda hipótese, como terceira hipótese. Até Assim, porque é muito mais tragédia a gente imunossuprimir uma infecção exato. do que a gente dar antibiótico para um lúpus em atividade, né? Exato. Então, acho que a gente tem que ponderar muito bem isso aí. Perfeito. Doutora, e um paciente com lúpus, digamos que já tem o diagnóstico e tudo, e começa com uma febre de origem indeterminada. Febre e mais nada, assim. A gente, não existe um protocolo de investigação e a gente vai se guiar por esses exames, né? Fazer culturas e rastreio de imagem, essas coisas assim. Buscar tanto a atividade como infecção, né? Exato. Por isso que o reumatologista, ele é um clínico, né? Por excelência. Porque a gente consegue vislumbrar essas possibilidades e a gente vai atrás, né? A gente realmente olha o paciente como um todo, a gente pensa em todas as possibilidades de foco de infecção, desde uma infecção dentária, uma sinusopatia, né? Locais que às vezes muitos colegas ou de outras especialidades não pensariam. Então, o reumatologista, ele vai mais a fundo, né? Rastreando, né, todos os focos de infecção, muitas vezes até em cavidades fechadas mesmo. Né? Eu sempre costumo falar para os meus alunos e residentes de se investigar endocardite, né? Que sempre é um diagnóstico diferencial, importante. Então, mesmo que o paciente não tenha uma manifestação tão clássica, mas a gente precisa ir atrás, ser proativo, e procurar, de fato, fazer todo esse rastreio de infecção e as provas para avaliar a atividade da doença, né? Em especial alguns exames imunológicos, que costumam se alterar quando o paciente entra em atividade, como consumo de complemento, né? Presença de anti-DNA, né? Então, são marcadores importantes na atividade de doença lúpica. Perfeito. Doutora, e um cenário diferente, então. O paciente com lúpus, ele é um paciente que tem um risco infeccioso aumentado, muitas vezes pela própria doença ou pelo tratamento imunossupressor que a gente faz para a doença. E é clássico para alguns imunossupressores, por exemplo, se a gente vai fazer uma infusão de biológico ou se a gente vai fazer um pulso de ciclofosfamida, que a gente faça pelo menos de anamnese um rastreio infeccioso, pergunte para o paciente. Agora, um paciente que usa, por exemplo, um imunossupressor oral com doença estável, azatioprina, micofenolato, metotrexato. Numa infecção não grave, né? Os estudos geralmente colocam infecção não grave, aquela que não precisa de internação ou de antibiótico parenteral. A infecção não grave exige que a gente suspenda esses imunossupressores, por exemplo, uma infecção de trato urinário que você vai tratar ambulatorialmente, existe essa recomendação ou não? É muito discutido, na verdade, né? A gente tem sim uma preocupação sempre que o doente está infectado, mas realmente mais de moderada a grave, condições da gente suspender, sim. Fizemos muito isso na Covid, né? E a gente continua fazendo, porque ela foi muito traiçoeira. A gente viu as múltiplas manifestações da Covid na população geral e nos nossos pacientes também. Então, algumas infecções virais, a gente interrompe, né? Infecção por herpes zoster, por exemplo, né? Sim. Então, mais um quadro viral, uma influenza leve, é possível a gente manter. Ou uma infecção de trato urinário baixo, discretamente alterada, é possível da gente manter, sim. Isso. Hoje eu percebo que eu tinha um conceito na minha cabeça que era errado. Como essas drogas, elas demoram para iniciar o efeito, por exemplo, o metotrexato, se fala que é de 4 a 12 semanas para iniciar. Eu tinha a impressão que elas também demoravam muito no corpo para sair. Então eu falei, se meu paciente tem um quadro viral que vai durar uma semana, de que adianta eu suspender hoje o metotrexato? Mas os estudos com vacina para Covid mostraram que a resposta é melhor se a gente suspender com uma semana antes, 2 semanas antes. Exato. Então, não é bem assim, né? A resposta imunológica, ela se recupera mais rápido. Exato. É muito interessante mesmo. Ainda bem que a gente já está
com esses estudos fazendo essa comprovação que na prática, de certa maneira, a gente já vem fazendo, porque a gente observou isso mesmo, que dava para fazer dependendo do grau, né? Casos muito leves de infecção, é possível a gente manter. Perfeito. Doutora Nafice, era isso por hoje. Foi muito esclarecedor, muito enriquecedor. Muito obrigada de novo pela sua participação. Espero que volte mais vezes. Será um prazer, podem contar sempre comigo. Muito obrigada pelo convite. E até a próxima.